Aqui, o sistema Pinga Fogo de Comunicação, transmitindo para o bem, a verdade e a paz. Muito bem, boa tarde para você. Agora são 4h09, 4h09. Chegamos com o nosso momento da oração e a nossa reflexão de todas as tardes. E hoje eu quero fazer uma reflexão contigo com o seguinte tema: a lâmpada e o sol. Essa é a melhor comparação entre as obras humanas e as obras de Deus. As grandes invenções da humanidade, elas são muito úteis, mas elas não valem nada diante da grandeza divina. Muitas pessoas se acham muita coisa nesse mundo, mas se esquecem que nós viemos do pó e para o pó nós voltaremos. Não é verdade? Tem muitas pessoas que a gente costuma dizer assim, se acham a última bolacha do pacote. Mas as pessoas se esquecem que não adianta eu querer ser mais do que o outro, não adianta eu querer parecer mais do que o outro, se dessa vida a gente só se leva não leva nada, na verdade, né? A gente leva, é a vida que a gente leva mesmo. Não leva riqueza, não leva conquistas, bens pessoais, nada. A gente não leva nada. Muitas pessoas acabam até pisando nas outras, mas se esquecem dessa máxima, que é do pó que viemos e é do pó que nós voltaremos. Eu disse aqui do texto que é a da lâmpada e do sol que vamos falar. A lâmpada, ela é útil, né? A lâmpada é útil. E basta a gente olhar assim a diferença que a lâmpada faz quando a gente acende ela num lugar escuro. Então, para iluminar ambientes escuros, a lâmpada ela é muito boa. Para tirar a gente da escuridão, ela é muito boa. Mas ainda assim, existem pontos que as lâmpadas não podem clarear. Por quê? Porque ela é limitada. Então você tem uma lâmpada para o ambiente, mas se você for mais para o fundo do ambiente, onde não tem a lâmpada, é assim na iluminação da rua, né? Quando não tem a lâmpada, o lugar é escuro. Por quê? Porque a lâmpada, ela ilumina um determinado ponto, mas se você não tiver mais lâmpadas para iluminar, a escuridão vai reinar. Por que eu estou querendo dizer isso? Porque a gente deve se lembrar sempre que a Bíblia nos diz que Jesus, ele nos tira da escuridão do mundo. Do mundo. Porque ele é a luz do mundo. E ao contrário da lâmpada, que um dia vai se queimar, a luz de Jesus, ela é eterna. Ela nunca se apaga. E mesmo sendo grande, Jesus se diminuiu para morrer no nosso lugar. Ele é o Filho de Deus. Ele poderia dizer, Pai, não quero mais, mas não. Ele veio à terra, ele cresceu, na sua juventude ele obedeceu e depois serviu no seu ministério e teve a morte para nos salvar, como era o propósito do Pai. Então, mesmo sendo grande, Jesus se diminuiu para morrer no nosso lugar. Ele teve essa atitude de humildade, de amor. Enquanto nós, tão pequenos, ainda estamos guardando mágoas, ódio, ressentimento do nosso próximo. A grande verdade é que a humanidade virou as costas para Deus. E Jesus ainda aceitou morrer no nosso lugar, enquanto nós ainda estamos brigando com o nosso irmão, estamos não perdoando ou não pedindo perdão. Sabe, o dia que nós aprendemos que o que importa é que o Senhor cresça e que a gente diminua,
nós vamos começar a sermos um pouco parecidos com Jesus. A Bíblia nos diz que nós temos que ser imitadores de Cristo. Nós temos que imitar Jesus. Mas nós estamos bem longe de conseguirmos fazer isso. A Bíblia, nos conta da passagem de João Batista, que um dado momento, quando Jesus estava pronto para começar o seu ministério, João Batista, vamos dizer assim, ele passou a bola para Jesus, tipo assim, agora é contigo, vai lá. E aí as pessoas que estavam próximas a João Batista começaram a dizer assim: ô João, o cara chegou agora aí, tá arrastando multidões, as pessoas esqueceram de você. Você é o cara, João. João Batista, com toda a sua sabedoria, disse assim: o que importa é que ele cresça e que eu diminua. Isso é humildade. É humildade. Quando nós entendermos que o mais importante é que Jesus cresça, que o nome dele cresça e que nós temos que diminuir, amigo, nós vamos patinar e nós nunca vamos sair da onde estamos. Infelizmente, a humanidade tem muitas pessoas assim, que elas querem crescer mais do que a palavra de Deus. Elas querem crescer mais do que o próprio Cristo. Aí fica difícil. Tem muitos pastores que querem ser mais importantes do que o próprio Filho de Deus. Tem muitos padres se achando galácticos e esquecendo da palavra. E eles estão dizendo: o importante é que eu cresça e que o evangelho de Jesus diminua. Eles estão sendo João Batista ao contrário. Jesus, a luz do mundo, não é que ele sujeitou a passar pelo sofrimento da cruz e da morte. Não, ele não sujeitou, ele aceitou numa boa. Sabe por quê? Porque ele pensava em mim, ele pensava em você. Então está na hora da gente pensar um pouco nele, na vontade dele, para que a nossa vontade diminua um pouco mais, para que a gente possa imitar Jesus e tentar pelo menos absorver um pouquinho da sua humildade. E aí, a nossa vida vai ser um pouco mais fácil. A nossa vida vai passar a ter sentido. Quando a gente entender que nós estamos aqui de passagem e que nós temos que aproveitar da melhor maneira possível a nossa passagem, a gente vai começar a entender muitas coisas. Que Deus nos dê a sabedoria para entender a sua vontade na nossa vida. Que Deus abençoe a sua casa. Que Deus abençoe a sua vida. Que Deus atenda o seu clamor. Que Deus atenda o seu pedido de oração dessa tarde. E que os anjos do Senhor acampem na sua casa com a sua família. E não esqueça que possamos ser imitadores de Cristo e termos a sabedoria de João Batista, que disse que ele cresça e que eu diminua. Deus te abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém.